Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 23 de maio de 2022. Sabe o que é hoje? Hoje é véspera do meu aniversário de casamento. Amanhã farão 25 anos que eu estou casado com a minha querida esposa, a pastora Flávia Heller. E eu já quero até te convidar aí para o dia 10 de junho. A gente vai fazer um encontro de casais especial. Nesse encontro de casais, que será um encontro de casais, durante esse encontro de casais nós vamos fazer ali a nossa renovação de votos. Bom, mas o assunto não é cerimônia de renovação de votos agora. O assunto é devocional. Vamos falar, seguindo aí a nossa maratona de leitura bíblica, vamos falar hoje de Juízes, capítulo 7 até o capítulo de número 9, e hoje o tema é o Rei dos Reis. Eu estou usando o livro de Juízes para falar de características do atributo de Deus. Então já falamos de sabedoria, já falamos de soberania, agora vamos falar do governo de Deus. Então vamos ler Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Então, Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23 diz assim: Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos dos midianitas. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. O livro de Juízes, ele tem algumas ênfases, mas uma das ênfases do livro de Juízes é o fato de que o povo vivia sem lei, o povo vivia como queria, o povo vivia da maneira como queria. E uma das coisas que esse povo que vivia da maneira como queria era um rei. Tanto que se você seguir aí na história, lá no livro de 1 Samuel, o que nós vamos ter é exatamente isso, a insistência do povo em querer um rei, até que Deus faz a vontade do povo e entrega um rei segundo o coração do povo, Saul. Depois Deus dá um rei segundo o seu coração, que é Davi. Mas qual é o ponto? O ponto é que a ênfase, a tônica do livro de Juízes é isso. É o povo rejeitando Deus como seu rei e querendo o rei à sua própria maneira. Esse é o detalhe. O povo não queria apenas um rei, o povo queria um rei que fosse a maneira deles. Em algum texto, nós vamos ver isso aqui, o povo dizendo o seguinte: queremos um rei como nós. Ou seja, no fundo eles não queriam alguém que os governasse de fato, mas eles queriam alguém que os governasse como eles. O que, obviamente, Deus não iria fazer. Algumas coisas nós podemos perceber nesses textos. Primeira coisa, o pecado transforma os homens em obstinados, ou seja, teimosos. É importante a gente perceber isso porque existe uma diferença muito grande em perseverança e em teimosia. Basicamente, qual é a diferença? A diferença é a essência. Perseverança normalmente inclui insistir naquilo que a palavra de Deus nos direciona. E isso, às vezes, não é fácil. Vou dar um exemplo. Persistir em oração. A palavra de Deus diz que devemos orar. Persistir em oração, nós sabemos o quanto isso é difícil, né? Hein? Persistir em oração. Agora, o que é teimosia? Teimosia é o que a palavra de Deus diz: não faça isso. E o indivíduo insiste em fazer. A Bíblia chama de obstinação também, ou teimosia. Dá no mesmo. Aqui a gente vai ver que o povo é teimoso. Gideão falou: não vou reinar sobre vocês. O Senhor é o rei sobre vocês. E o que eles fizeram? No capítulo seguinte, eles levantaram um rei, um filho de Gideão, inclusive. E o que esse cara trouxe? Morte, inclusive para os filhos de Gideão, e sofrimento. Além disso, Gideão falou: olha, vocês precisam ter Deus como seu rei.
E ele fez uma estola sacerdotal, exatamente talvez, né? O texto não fala isso, mas tudo leva a crer que ele tenha feito essa estola sacerdotal de ouro para o povo lembrar de Deus. Mas eles fizeram daquela estola sacerdotal que era para lembrar de Deus, eles fizeram um ídolo. Qual é o ponto? O ponto é que o pecado faz o homem obstinado, teimoso, insiste em ir contra a palavra de Deus. Por quê? Porque no fundo, e esse é o nosso segundo ponto, o homem ele foi criado para ser governado por Deus. Deus, quando projetou o homem, ele projetou o homem para viver em segurança. Quando Deus projetou o homem para o homem viver debaixo da sua lei, do seu governo, porque ali é o lugar seguro. Vou dar um exemplo. Lembra lá em Gênesis 2, Gênesis 2, 3, né? Na verdade, Gênesis 3. Quando fala assim, o homem não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que Deus não queria que o homem não conhecesse o bem e o mal? Claro que não. Deus não tem problema nenhum em um homem conhecer o bem e o mal. O que estava vedado ao homem é conhecer o bem e o mal fora de Deus. Fora do governo de Deus. Então, quando Deus projeta o homem, ele projeta o homem de tal forma que o homem é construído para viver debaixo do governo de Deus. E o que isso inclui? Pastor, o que é ser governado por Deus? Como eu posso viver debaixo do governo de Deus tendo Cristo como o meu rei? Primeiro, obediência à palavra. A palavra de Deus passa a ser, então, a lei desse Deus. Por isso que o Novo Testamento, o Antigo também, mas especialmente o Novo Testamento, Jesus fala várias vezes sobre o reino de Deus. Gente, reino tem um rei e um reino tem as suas leis próprias. E qual é a lei do reino de Deus? A lei do reino de Deus é a sua palavra, que obviamente inclui ali mandamentos, inclui ensinamentos que são contrários ao reino deste mundo. Então, você não pode achar que vai ser governado por Deus querendo viver sobre as leis desse mundo. Vou dar um exemplo aqui, para a gente poder ilustrar o que é viver sobre as leis do reino. As leis do mundo dizem o seguinte: exerça poder sobre as pessoas, aprenda e adquira muito conhecimento para você exercer poder sobre as pessoas e orgulhe-se disso. No reino, o que nós aprendemos? Adquira o conhecimento da palavra de Deus para você servir aos seus irmãos. E quanto mais você servir aos seus irmãos, mais humilde você deve ser. Percebe como que as leis dos dois reinos, elas são antagônicas? E nós naturalmente vamos querer qual lei? A lei do reino da carne. Não há menor dúvida disso. Quer uma outra forma de se curvar a Deus, ou deixar Deus governar a sua vida? Tenha uma vida de oração. Passe a, em vez de fazer tudo à sua própria maneira, num ativismo, comece a orar um pouco mais. Comece a tomar decisões mais baseadas em tempo de oração do que somente tempo de reflexão. E eu não estou dizendo que reflexão é ruim. Eu estou dizendo que às vezes a nossa cabeça trabalha com a matemática do reino do mundo. E o reino de Deus trabalha em uma outra perspectiva. Então, tenha uma vida de oração. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou falando que é difícil, inclusive, para mim. Outra forma de ser governado por Deus é temor diante da sua santidade. Muitos crentes e muitas pessoas não temem a santidade de Deus. Vivem as suas vidas como se Deus não existisse de fato. E essa é uma característica de alguém que não está sobre o reino de Deus ou sobre o governo de Deus. Quem está sobre o governo de Deus entende que Deus é santo e que é necessário viver em santidade. E não há outro caminho a não ser o caminho da santidade. Então, isso é ser governado por Deus.
viver debaixo da sua palavra, viver uma vida de oração e viver uma vida de temor a Deus em santidade, ou temor a Deus por causa da sua santidade. Aí você deve estar se perguntando, por que eu devo fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo viver a vida desta maneira? Tem algum motivo? E esse é o nosso terceiro ponto. Tem. Deus é um rei justo e verdadeiro. E aí eu posso elencar aqui 3 motivos pelos quais você deve confiar nesse rei justo e verdadeiro. Primeiro, porque ele é digno de confiança. Tudo que Deus prometeu em sua palavra e que foram promessas que já se cumpriram exatamente da maneira como Deus disse que seria. Deus nunca mentiu para o seu povo. Esse é alguém digno de confiança. Então nós podemos confiar em Deus porque ele não falha. Ele chega inclusive a dizer que o seguinte, mesmo que nós fomos infiéis, ele continua sendo fiel. Por quê? Porque a nossa segurança não está baseada no nosso caráter, está baseada no caráter dele. Eu preguei sobre isso ontem, Deus é soberano. E a nossa esperança está exatamente nisso. Não no fato de que nós somos bons, mas no fato de que ele é bom. Então a primeira coisa que te leva a acreditar nesse Deus, desse rei justo e verdadeiro, é que ele é digno de confiança. Segundo, ele que criou e projetou todas as coisas. Você deve confiar nele porque ele que criou e projetou todas as coisas. Mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você fale assim, não, eu não acho que Deus criou todas as coisas. Se você der uma contemplada na criação, você vai se impressionar. Desculpe. Se você der uma contemplada na criação, se você contemplar a criação por um momento, você vai ter que admitir que alguém muito inteligente está por trás disso. Aliás, não vai muito longe, não. Contemple os movimentos da sua mão. Contemple os movimentos da sua mão. Uma das maiores obras de engenharia que o homem já viu. E é difícil de conseguir fazer igual. Não sei se você já viu os robôs, né? Como que eles se movem em uma velocidade muito menor do que as nossas mãos, por exemplo. Eu não sou mestre em robótica, mas eu posso dizer para você que o movimento das mãos é um movimento que mostra que alguém muito inteligente por trás, tem alguém muito inteligente por trás de tudo isso. Então, se ele criou todas as coisas, eu acho que é melhor ouvir o que ele deixou de ensinamento. Eu costumo dizer o seguinte, que obedecer a Deus é, no mínimo, um sinal de inteligência. Quem melhor para nos ensinar do que aquele que criou todas as coisas? E o último motivo pelos quais nós devemos ser governados por Deus é que o resultado das coisas mostra que Deus está certo. Compare o resultado, irmãos, das leis do reino e compare os resultados da lei do mundo. E você vai ver que os resultados das leis do reino são muito mais prazerosas a longo prazo do que os resultados da lei do mundo. Muito simples. Compare os resultados. Bom, qual é a moral da história? Como podemos resumir tudo isso? Da seguinte maneira: Jesus é o Rei dos Reis e o seu governo é o único que sacia o nosso coração. Uau! Jesus é o Rei dos Reis e o seu governo é o único que sacia o nosso coração, não há outro. Por isso os homens estão ansiosos por um governo, seja justo e verdadeiro, mas eles só vão encontrar esse governo em Cristo. Então, qual é o desafio do Léo para esta segunda-feira, para a gente começar a semana? O desafio é: deixe Deus governar a sua vida. Como ele faz isso? Por meio da palavra, através da oração e temendo a Deus por sua santidade. E baseado nisso é que nós vamos orar. Se você puder, então, aí pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando, como eu faço toda segunda-feira, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos juntos orar? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante para vocês. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o toque de mulheres, dirigido aí pela nossa querida pastora Flávia Heller, que está aí online com a gente. Ela estará à frente hoje lá das meninas e nós vamos conversar sobre a palavra de ontem, tá bom? Então não deixe de comparecer hoje, 8 horas, na nossa igreja Nave, tá bom? Deus abençoe. Segunda-feira abençoada para todos, semana abençoada. Fiquem com Deus.